Hoje combinamos de falar aí sobre os indicadores do negócio do Terra. Primeiro, né, gente, por que termos indicadores? Primeiro, eu adoro números, né? Formada em matemática, a Fran era minha coleguinha, né, Fran? Muitos cálculos, lista de estudos, e era conta o final de semana inteiro, né, Fran? A gente agarrava nas listas de exercício, então o nosso amor pelos números é antigo. É, Então, tudo que eu faço, como diz, né, minha irmã tem uma planilha. É uma festa de aniversário, tem uma planilha, é um negócio, uma ideia nova, tem uma planilha, então tudo realmente é planilhado aqui. E os indicadores de um negócio, por que devemos ter? É uma avaliação quantitativa, é uma comunicação por números. Se o nosso negócio está atendendo a nossa meta, se não está atendendo, é uma forma de fazer ajustes, dá tempo de corrigir. Quando a gente bate o olho e vê que o número não está atendendo, ou está satisfatório, o que mais podemos fazer para aumentar, para potencializar aquele resultado. Então, o indicador é uma forma visual, quantitativa, né, do resultado ali, é uma estatística do seu negócio. E como que deve ser essa comparação? Vamos comparar aqui. Normalmente, né, se é uma empresa que tem os KPIs, né, que são os indicadores chaves de um negócio, se é uma grande empresa que faz controle de qualidade, tem indicadores de produção, indicadores de vendas, indicadores financeiros, uma grande empresa ela tem, né, parâmetros com outras empresas da área ou com ela mesma, né? Com resultados de anos anteriores, meses anteriores. No nosso negócio, onde nós somos autônomos, a comparação e esse parâmetro ela deve acontecer com a comparação, né, conosco mesmo. Porque, gente, nós temos que ser melhores, né? Hoje eu tenho que ser melhor que eu ontem, né? Eu hoje preciso ser melhor que eu ontem. Então, a minha comparação é comigo mesma, é com o meu melhor resultado. A minha meta de agosto, por exemplo, ela deve ser a minha meta de eu quero alcançar a minha maior pontuação da minha história. E qual é a minha maior pontuação da minha história, do meu negócio do Terra? Se eu não tiver levantado essa informação, esse dado, que aí a gente vai trabalhar com dados, não vou trabalhar com achismo, né? Eu acho que foi, não, eu sei qual foi a pontuação, a minha maior pontuação. Então, vou perguntar para você. Você, consultor, assim como eu, você sabe qual foi a sua maior pontuação, qual mês ela aconteceu, qual ano ela aconteceu e quantos pontos foi que você teve do seu OV. Então, a partir do momento que você começa a levantar essas informações e colocar isso numa planilha, seja num caderno, onde você achar melhor de fazer o controle, né? É importante que você tenha esses dados quando você quiser consultar e traçar novas metas, você ter esse histórico. Então, você tem um histórico, uma curva, um parâmetro para você traçar novas metas. Essa é a proposta. E aí, no nosso negócio do Terra, nós temos várias possibilidades de indicadores, mas você precisa medir o que for importante para você, de acordo com o seu momento. Não adianta você querer ter os mesmos indicadores de um presidential diamond. Talvez a preocupação dele não seja a mesma de um novo consultor. Talvez a preocupação de um novo consultor seja somente quantidade de novos cadastros. E talvez a de um presidential diamond seja a quantidade de novos diamonds formados por mês.
Então, os indicadores, eles podem variar de acordo com a necessidade e o momento de cada consultor durante a carreira do Terra. Eu vou aqui citar alguns. Se vocês tiverem também outros indicadores, podem contribuir. Não me permite aqui. Acho que o primeiro indicador, eu acredito que deve ser o OV. O OV, o seu OV, né, o volume da sua organização por mês. Você precisa ter isso quantificado, porque lá no nosso escritório virtual do Terra, você enxerga os últimos 3 meses, né? O mês atual e os últimos 2 meses. Então, você tem 3 números lá. Mas você não tem o do 4º mês anterior, e mês que vem você não vai ter o do último trimestre mais. Então, é importante você ter isso anotado em outros lugares para que você possa consultar depois, porque senão essa informação ela se perde. Então, o OV é uma sugestão de indicador para você quantificar. O seu PV mensal, eu gosto de ter lá o meu OV e meu PV. Aí vamos falar de quantidade de membros. Número de membros total da sua rede. Hoje, se alguém te perguntar quantas pessoas tem na sua organização, você tem que saber de cor. Eu acho que é um número legal da gente saber, né? Hoje você tem que ter orgulho de falar também. Eu tenho mais de 100 pessoas, mais de 200 pessoas, mais de 1.000 pessoas, mais de 5.000, enfim. Qual é o seu número? Você tem mais de 10? Tem mais de 10 clientes. Tem mais de 200? Mais de 200, mais de 100? Enfim, você precisa saber quantas pessoas tem na sua organização. Quantas pessoas da sua organização são consultores? Quantas pessoas da sua organização são clientes preferenciais? Quantas pessoas da sua organização são clientes varejo? Outro dia, uma pessoa se cadastrou como cliente varejo na minha organização. Eu disse para ela: você fez o mais difícil. Porque ela não quis ajuda, ela fez tudo sozinha e ela fez tudo mais difícil. Né? Então, assim, eu tenho apenas 7 clientes varejo na minha organização, eu tenho mais de 1.300 membros na minha organização. Então, ela estava achando que, né, tinha feito a forma mais adequada. Eu falei, olha, eu acho que nós precisamos migrar sua conta para ser uma cliente preferencial, porque, assim, senão todo mundo ia ser cliente varejo, não seria interessante as pessoas serem cliente preferencial. Então, às vezes, com um dado, você consegue convencer, né? Converter uma pessoa. Então, percentual de membros ativos é o seu percentual de retenção. É importantíssimo. A gente não fala que o percentual de retenção da doTERRA é um dos melhores percentuais de retenção, que é acima de 65% no mercado global. Nós, né, mercado Brasil, ainda considerado um mercado iniciante, mas já é o 3º mercado da doTERRA. Então, o nosso percentual de retenção, ele vai crescer. Vai crescer como? Com mais produtos no portfólio, né? Para que a pessoa tenha uso diário de vários produtos, com um acompanhamento melhor e mais próximo da equipe. Então, com uma proximidade também da empresa, fazendo os eventos nas cidades, isso gera um movimento, gera fidelização. Então, percentual de membros ativos é uma taxa ali, né? Um valor que temos que ter a meta ali para a gente crescer cada dia mais, fazer um trabalho mais próximo, reativar os clientes. É super importante da gente acompanhar esse número. Então, quantidade de membros por nível de profundidade, que acontece? Talvez quantidade de membros por nível de profundidade não seja um indicador para novos consultores, porque ele vai ter só um nível e isso não é
coisa para ele medir no começo do negócio. Mas, para um consultor, né, que já é considerado ali um líder de Premier para cima, é importante que ele faça essa medição. Quantas pessoas você tem no seu nível 1? Quantas pessoas você tem no seu nível 2? Por quê? Porque depois a gente vai concentrar o maior volume de pessoas né, lá no terceiro, quarto nível, onde você começa a ter um percentual do Unilevel melhor. Claro que o percentual do Unilevel ele vai crescendo na profundidade até o sétimo nível, mas aí a gente vai fazer um trabalho diferenciado, né? Dando suporte para essas equipes levantarem maior quantidade de membros. Então, é um trabalho que você vai enxergando, você vai visualizando o seu bônus Unilevel. Você é capaz, inclusive, de calcular, ter uma estimativa do seu bônus Unilevel quando você sabe quantas pessoas, em média, você tem no seu nível 2, nível 3, nível 4, enfim, nível 1, e qual a pontuação do seu OV. Então, dependendo do nível de carreira, de Premier para cima, eu já considero interessante você medir a quantidade de membros por nível de profundidade. Outra coisa de Premier para cima que é interessante medir é a quantidade de formação de novos líderes por nível de carreira. Então, quantos managers tem na sua equipe? Quantos directors tem na sua equipe? Quantos executivos tem na sua equipe? Quantos elites tem na sua equipe? Nós sabemos que o nosso negócio, nós precisamos formar muitos elites. Então, qual a sua meta de formação de novos elites? Né? Você quantifica isso, levanta e vai acompanhando. Fevereiro teve evolução, março teve evolução, enfim. A formação de carreira não é uma coisa, às vezes, que a gente vai ver um efeito imediato, às vezes, de um mês para o outro. Às vezes, leva alguns meses para ter um passo, né? Um pulo. Mas quando a equipe vai crescendo, vai tomando corpo, e você tem mais consultores na sua equipe, sim, é possível que todo mês tenha avanço de carreira. Pronta entrega. Pronta entrega, você pode fazer medição da sua pronta entrega. Você sabe hoje quantos frascos de lavanda você tem na sua pronta entrega, se alguém te perguntar? Eu posso estar na rua, se alguém me perguntar, eu só não informo se eu não puder olhar. Se eu não puder parar e olhar no meu Google Drive. Mas se eu abrir minha planilha de pronta entrega no meu Google Drive, né, no meu arquivo que fica na nuvem, eu consigo acessar de qualquer lugar que eu estiver, desde que tenha internet e eu tenha disponibilidade para acessar. Eu sei toda a minha pronta entrega imediatamente. Hoje eu estava na porta da escola das minhas filhas, na hora que eu fui levar, uma cliente me perguntou, você tem alecrim de 5 ml? Eu falei com ela, só um minutinho, deixa eu ver. Tem, já levei na hora que eu fui buscar as crianças, já levei para ela. Então, assim, é imediato, a gente tem que ter a informação na ponta da língua. E como que você tem? Fazendo o levantamento, tendo os dados atualizados. Não adianta ter uma planilha com 100 indicadores do seu negócio se você não atualiza. Então, você determina uma data e faz uma atualização mensal. Lógico, pronta entrega, a gente acaba fazendo uma atualização, às vezes, mais rápida, né? Semanal, às vezes até diária, mas semanal ainda está ok. Mas certos números do negócio, como OV, número de membros, todo o restante dos indicadores que eu citei até agora, você fazendo uma vez por mês, fechou o mês, na primeira semana do mês seguinte, eu atualizo todos os indicadores. Outro indicador interessante e importante da gente medir, faturamento, né? Comissão, seu bônus. Din-din, que caiu no bolso, na conta. Qual foi o seu bônus em fevereiro, março, abril? Qual foi, né? Então, teve venda varejo? Quanto você teve de comissão, que é pagamento de bônus, e quanto você fez de levantamento de venda varejo? Eu faço separado para eu poder enxergar. E é nítido para mim
que no mês que eu faço muito evento, que eu trabalho mais com eventos, eu consigo girar mais a pronta entrega e consigo ter uma venda varejo maior. Então, assim, é medindo, gente. A gente consegue ter informação mensurando, tá? Então, todos esses indicadores que eu citei, OV, PV, número de membros, membros ativos, percentual de membros ativos, quantidade de consultores, quantidade de clientes, quantidade de membros por nível de profundidade, quantidade de consultores por nível de carreira, faturamento, você tem todos esses indicadores estão no nosso escritório virtual da Duterra. Não tem nenhum que você não vai encontrar lá. O que é levantamento aí da sua organização? Vamos dizer assim, é a sua pronta entrega, e aí, de repente, né, as despesas do negócio, né? Todo negócio tem uma despesa, né, que seja aí um custo do negócio. Uma embalagem, um contador, né, uma despesa de marketing, a despesa do negócio. Não precisa detalhar tanto em despesa variável, despesa fixa, só se você quiser, mas é importante que você tenha um número da despesa do negócio também. E quantidade de apresentações no mês. É uma organização sua, do Terra não vai te dar esse número, porque ela nem sabe quantas apresentações você fez no mês. Mas você pode anotar quantos eventos você fez no mês. Eu anoto todos os eventos. Quantas pessoas você apresentou no mês? Pega a agenda e vai e volta e vê o nome de todo mundo que está lá na agenda que você apresentou. Você vai ver quantas pessoas você apresentou o negócio ou apresentou o produto. Essa apresentação não é aquela mensagem de WhatsApp, não, tá, gente? É aquela apresentação que você fez uma reunião com a pessoa, que você tentou converter, de fato, aquela pessoa. Aquela apresentação que vai gerar conversão. Novos membros, aí existe, eu classifico aí em duas etapas aí. Cadastro pessoal, quantas pessoas você cadastra por mês e quantos cadastros da sua equipe por mês. Também é importante a gente saber qual que é a média de cadastro sua e a média de cadastro da sua equipe, porque aí você vai tentar também ser melhor nesse quesito. E, por exemplo, a gente vai participar de um programa de desenvolvimento de líderes da Duterra, um clube Silver, um clube Diamond. A gente vai encarar um programa desses sabendo que a nossa média de cadastros na equipe e a nossa média de cadastro pessoal tem chances de atender aquele requisito, né? Então, é importante a gente medir e ter uma noção e ter um parâmetro para traçar novas metas também e atender aí um objetivo pessoal do seu plano de negócio também, né? Bom, o que não se mede não se gerencia. E a gente precisa ser um bom gestor da nossa empresa. Nós precisamos ser um bom gestor dos números do nosso negócio. Então, se a gente quer melhorar o nosso resultado, a gente precisa medir alguns indicadores. Não precisa medir todos esses que eu falei. Escolha os que são mais importantes para você. Se você achar que todos são importantes, faça. Se você quiser uma planilha modelo, pode me pedir. Jos, me manda sua planilha modelo, porque eu já faço, eu já tenho, e eu posso compartilhar com a minha equipe, tá bom? Vou abrir aqui para as dúvidas, vou encerrar a gravação.